Inspira pelo seu nariz e solta pela sua boca. Inspira pela sua boca e solta pelo seu nariz. Inspira pelo seu nariz e solta pelo seu nariz. Inspira pela boca e solta pela boca. Uma linda tarde. Que bom que a gente está junto. Que bom que a gente está junto. Quem está com a câmera desligada e quiser abrir sua câmera, fica à vontade. Estou aqui para conversar, para bater papo. Espero que vocês tenham trazido alguma coisa para a gente conversar, como foi solicitado no grupo. Queiram abrir alguma coisa, falar alguma coisa, pensar sobre alguma coisa, ampliar a visão, ampliar o olhar sobre algo. É só o que nós estamos fazendo aqui. Boa tarde. Oi, boa tarde! Que coisa boa, nem precisei chamar pelo número. Todo mundo bem aí? Você quer em qual velocidade? Na velocidade do WhatsApp? A velocidade de sempre. Na velocidade do WhatsApp pode ser a velocidade de 1x. Então, eu tô tendo acesso a velhos padrões. E estou assim hoje. Então, vai embargar a voz de vez em quando aí. Acho que tem uns 2 dias que eu estava fazendo alguma coisa aqui, e aí eu senti um peso muito grande, aquela energia de estar fazendo por obrigação. E isso veio, eu interpretei, né, que estava vindo também, por causa de eu estar aqui sozinha há alguns dias e não ter conseguido, até agora, olhar um pouco para mim, a dar um pouco de atenção para esse corpinho, para essa mente, para essas emoções, né? A fazer algo que eu goste. E mesmo estando sozinha, por exemplo, minha mala continua ali há 3 semanas sem ser desarrumada, desde que eu cheguei de viagem. E essas coisas. Então, quando veio esse peso que eu estava fazendo algo por obrigação, ficou ainda mais pesado, fazendo essa reflexão que eu não estou conseguindo me dar atenção. E aí, nesse mesmo dia, eu acho, você fez um comentário de uma frase que eu tinha publicado num grupo, e você me perguntou assim, a empresa? Eu não lembro, foi alguma coisa que eu falei que parecia, que remetia ao mundo corporativo. Né? E eu até brinquei, não deixa de ser. Somos uma organização sem fins lucrativos. Né? E você falou, cuidado. E aí, fazendo uma reflexão com esse peso que eu senti da obrigação, realizando a tarefa de casa, eu lembrei que foram muitos anos, como acho que todos vocês sabem, né? Achei. Desde já agradecemos a sua atenção. Isso mesmo. Como todos vocês sabem, foram muitos anos atuando no mundo corporativo, fazendo uma coisa que eu sempre disse que eu detestava. Então,
quase 20 anos de sofrimento por não aceitação, né? E por que fiz? Porque era o que acontecia, era o que fluía. Então eu fazia por obrigação. E aí, fazendo analogia com essa frase, você me trazendo essa pergunta, né, empresa, talvez eu esteja transferindo ainda esse peso e essa coisa da obrigação para isso servir, né, e não deveria ser assim. Talvez por eu realizar a mesma coisa, né, a mesma função, assim, mais ou menos, que eu realizava no corporativo. Não sei o que tem por trás ainda disso, né? E aí, conversando com a Baia, que ela está aqui hoje, vou citar o nome dela, ela me trouxe isso sem eu comentar nada sobre essa minha reflexão. Ela trouxe essa coisa do corporativo, né? De algumas pessoas estarem sentindo como se estivesse numa empresa, né? Então, eu acho que é uma linha muito tênue, assim, né? Porque a gente não precisa ser uma empresa, a gente não precisa... a gente que eu falo a sanga, né? E aqui se confunde as coisas, que é um grupo discipulado para o autodesenvolvimento, mas a sanga está junto. É muito tênue, né? Porque tem muitas pessoas aqui em sanga que já trabalharam ou trabalham no mundo corporativo, que traz talvez esse peso dessa experiência, mas o servir, ele era para ser leve. E por que? Há uma reflexão que nós trouxemos, né? Na empresa a coisa flui, eu cumpro meus prazos, eu consigo ter foco, e aí na sanga não está fluindo. Na sanga eu não tenho um salário para receber no final do mês. Será que é por isso? Será que tem algo inconsciente relativo a isso? E justamente, talvez por ser um serviço voluntário, eu não tenho um salário no final do mês, mas eu me responsabilizei por esse serviço. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi assumir ou não, mas eu aceitei assumir aquela função que eu estou assumindo, então eu tenho um compromisso, né? Então, a partir desse aspecto, se eu assumo o compromisso, eu não precisava estar sentindo isso como um peso ou uma cobrança ou uma coisa assim. Mas, enfim, eu extrapolei aí para esse exemplo da sanga, mas o que eu quero trazer é esse meu acesso ainda a esse velho padrão que talvez gire em torno da não aceitação ainda, né, do que é natural, porque quando tudo isso acontece, quando vem essas coisas, né, que acredito que eu preciso ainda mergulhar um pouquinho para deixar sair o que precisa sair, vir à tona o que precisa vir à tona, eu sempre me relembro das situações que, como fenômenos, como tudo é fenômeno, me fazem estar aqui, me fizeram estar aqui, né? Está em Sanga, está em Barreiras, então é como se fosse contraditório, né? O que me faz estar aqui, o que me fez estar aqui, porque é muito sentido de quando eu sinto algo que é obrigação, como se fosse obrigação, né? É muito contraditório. Então eu estou aqui nesse emaranhado, buscando encontrar a ponta da linha para puxar. Isso que eu queria compartilhar.
Bom, tudo parte do pressuposto que você realmente está aí por você mesmo. Tudo parte do pressuposto de que você está aí para se realizar, de que você está aí porque você sentiu um chamado no seu coração, e isso basta. Se essa é uma realidade para você, não importa o que está acontecendo, ou quem está, ou quem não está, como não está, o que tem que fazer, o que não tem que deixar de fazer. Porque quando a gente tem um propósito dentro do nosso coração, esse propósito brilha e é a luz para todos os nossos caminhos. Tempestade sempre vai acontecer, maremotos, terremotos, isso tudo também vai acontecer. Vírus, bactérias, essas coisas também vão continuar acontecendo. E quem é você é o que não muda. Então, se isso está no seu propósito, se isso está no seu coração, se isso é uma referência para você de um profundo despertar, então isso deveria ser inabalável. Então, eu coloco em xeque também o seu propósito, né? Porque se nós temos o propósito de estarmos somente para que o outro nos veja, aí cai nessa sua frase de aceitação no final, o que acontece? Eu estou fazendo isso para que eu seja aceito? Eu estou aqui em Barreiras para que eu seja admirado? Ou para que os outros tenham pena de mim? Sei lá para quê, qual é o motivo disso? Então, se eu não estou por mim, quem vai estar por mim? Se eu não tenho foco dentro do que eu estou fazendo, quem vai ter foco dentro do que eu estou fazendo? Se eu não arrumo a minha mala, se eu não arrumo meu quarto, se eu não estou dando conta de olhar para mim, eu estou querendo fugir de quem? Então, em uma casa desse tamanho cheia, não se consegue dar atenção às vazões das coisas do cotidiano. Então, a fuga era, para que eu possa trabalhar, eu preciso estar num ambiente tranquilo para que eu trabalhe. É verdade? Não é verdade. Porque a gente está querendo fugir de algo que não tem de onde fugir, né? A gente quer correr de quem? A gente quer correr da gente mesmo? Não tem como. Então, aonde eu estiver, com quem eu estiver, o que eu estiver fazendo, no que eu estiver trabalhando, servindo, ou qualquer coisa que seja, se eu não tiver dentro de mim muito claro qual é a minha proposta, isso vai ser confundido sempre. Sempre vai ser confundido. Né? Mas, Saulo, para você é fácil, porque você, sei lá o quê, parará. Não, então, para mim, sempre foi isso. Então, eu nunca tive dúvida. Para mim não tem domingo, para mim não tem sábado, para mim não tem feriado, para mim não tem férias, mas para mim não faz sentido, porque o que me dá alegria é servir. Para mim, o que eu estou fazendo aqui é servir. Então, eu não canso, eu canso o cansaço normal, mas eu não canso de repetir 1 milhão de vezes as mesmas coisas em todos os vídeos que estão no nosso canal. Eu não canso de dar os mesmos conselhos que dou há anos no mesmo canal, né? Por quê? Porque isso é quem eu sou, isso tem um nome, isso se chama compaixão. Por que a gente não está tendo compaixão com a gente mesmo? Por que a gente não está se ouvindo para que a gente se entregue ao que a gente é? E daí me veio uma coisa muito interessante com o que está sendo falado, com o que está sendo exposto aqui, né? Principalmente desse trâmite, o empresarial, o serviço, ou qualquer coisa que seja. Isso lá atrás da Sangha, antes da gente começar a criar todas essas propostas, né, dentro de ferramentas ágeis e etc, e etc, e etc. Algumas pessoas também falavam, mas isso é uma Sangha ou é uma empresa? Eu falava, então, se você quer viver de bagunça, não é aqui. Porque as coisas só irão se realizar e se manifestar na matéria a partir do momento que tiver organização. E você é uma pessoa, eu falando de você, mas isso a gente vai ampliando o olhar, né? Porque saiu de você essa questão a ser explorada. E você tem a oportunidade de estar com inúmeras pessoas que elogiam constantemente todos os nossos processos e o desenvolvimento do que a gente vem fazendo. Então, você está em constante contato com pessoas que veem o que está acontecendo e que falam, nossa, que coisa mais organizada, nossa, que coisa mais bonita, nossa, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, desenvolvendo isso, que força, que coisa, parará, parará, parará. E a gente não tem isso acontecendo em lugar nenhum, né? Nós temos isso como grupo, né? Esse grupo se uniu, se deu a mão e falou assim, vamos fazer isso acontecer.
e estamos fazendo. Né? Como a gente está vendo se materializar absolutamente tudo que a gente está trazendo aqui. Em um dado momento, me veio uma coisa muito interessante dentro disso que eu estou trazendo, né, com relação à nossa autorresponsabilidade, à nossa autogestão e o nosso autoconhecimento, para que a gente não se confunda dentro do que somos. Me veio de criarmos uma história, sabe? Que pode ser do Caju, pode ser do Cajuí, pode ser do que vocês quiserem, mas ela pode ser do Cajuí, sabe? Que a gente tirou do pé um fruto, e nesse fruto tinha uma castanha, e a gente comeu todo esse fruto, se saboreou desse fruto, e deixamos a castanha ali porque em algum momento a gente queria provar. E essa castanha passou pela aprovação dela, porque o fruto é o alimento da castanha, né? Então, não sei se vocês sabem, a polpa, ela serve não somente da castanha, mas de todas as frutas, né? Para que a fruta caia no chão, para que a semente caia no chão, e ela tenha de onde se autonutrir até com que ela fique firme e forte e renasça. Então, a gente comeu todo aquele fruto, toda aquela substância que faria com que aquele possível cajuí ele renascesse dele mesmo, que é a essência da vida dele, né? E a gente secou aquela castanha e a gente guardou e deixou ela guardada há muito tempo, até que belas mãos de voluntárias em fantasias de fadas as plantaram e colocaram lá nas sementinhas, as coisas todas. E o cajuí está crescendo de novo, né? Você vê que o mesmo cajuí que nasceu de um pé foi colhido, foi comido, foi secado, foi plantado e renasceu dele mesmo. Por que o ser humano tem tanta dificuldade na autorresiliência, na autogestão, na autorresponsabilidade? Dele perceber que ele não tem mais de onde tirar e renascer dele mesmo. Por quê? Porque nós não aprendemos que é natural do ser empreender. Nós acreditamos que estamos separados do todo, então logo ou é serviço, ou é empresa, ou é preto, ou é branco, ou é direito, ou é esquerda, ou eu amo, ou eu não amo. Se não é feio, é bonito. Se é bonito, é feio. Eu não consigo ter uma coisa que é comum. Eu não consigo servir trabalhando. Eu não consigo ter prazer estudando. Opa! A gente está falando de crenças limitantes, né? Às vezes, acho que foi até citado isso, às vezes é uma crença, isso que a gente está dizendo aqui. Mas será que a gente aprendeu que trabalho não é prazer? Será que a gente aprendeu que as coisas só vêm com esforço? Será que dentro de toda essa limitação criada, não existe a possibilidade da gente perceber que o trabalho existe para que a gente consiga dignificar e contextualizar o que nós estamos fazendo para gerar novos e bons frutos a todos? E por que que a minha percepção da prosperidade, ainda que individual, egóica, dentro da mente que comanda o ser, eu não consigo pensar que se eu fizer mais do que eu faço hoje, com o intuito de fortalecer o próximo não cresce junto comigo e logo esse trabalho também se reduz. É por isso que as presenças voltam ao planeta. As presenças voltam ao planeta, os medalhões, as luzes voltam ao planeta, primeiro, para testificar, por meio do próprio exemplo, de que se é capaz e se é possível se libertar de uma consciência egóica no planeta. Segundo passo, extrema compaixão para com o ser humano e favorecer todos aqueles que estão em contato com a presença, porque tiveram em vidas anteriores méritos que o fizeram estar próximo e participarem de ambientes como esse que a gente está aqui agora, o qual ainda muitas pessoas ainda não entenderam a importância disso. Terceiro passo, profunda compaixão consigo mesmo. Consigo mesmo. Porque para entender os mistérios que cercam o buscador e a mente humana,
É necessário muita compaixão consigo mesmo, muito autoentendimento consigo mesmo. E o cuidado para que não se caia na vítima, porque a vítima adora aparecer em situações onde nós não conseguimos colher os frutos que desejamos, porque nós não queremos assumir a autorresponsabilidade pelo processo desses frutos. Então, eu me vejo como uma criança que não sabe mais o que fazer, e ao invés da minha autorresponsabilidade assumir o papel e eu trabalhar para que isso aconteça, eu choro. Não o choro, esse choro que foi colocado, estou falando da questão da espiralização da energia da criança. Eu choro e peço ajuda. Eu choro e peço ajuda porque eu não me sinto capaz de resolver as minhas próprias questões. Sendo que as minhas próprias questões, dentro do adulto que habita em mim, estão em eu arrumar minha cama, arrumar meu quarto, trabalhar, ganhar meu dinheiro, fazer minha vida, experienciar o que eu estou fazendo aqui e me autorrealizar. Então, se eu não estou conseguindo contemplar esses pontos, eu não estou assumindo a responsabilidade pelo que eu estou fazendo. Logo, eu estou esperando que alguém veja o que eu estou fazendo para que me dê uma testificação, um selo, um carimbo, uma chancela de que realmente eu estou em um caminho que é um caminho certo, um caminho de paz, um caminho de harmonia. Ora, veja o Cajuí da história. Ele de uma semente, ele não tem mais aquele fruto, então ele vai se alimentar do que a natureza der a ele. E ele não vai ficar chorando porque ele não tem aquele fruto colado nele. Ele vai se aproveitar e vai se absorver do máximo possível de oportunidades que aquela terra dá para ele. Seja através da água, seja através da terra, através dos nutrientes, através de todas as propriedades naturais ou não naturais que estão sendo disponibilizadas a ele naquele momento, mas ele vai sair daquela castanha, ele vai germinar, ele vai dar raiz e ele vai crescer. E ele só não vai crescer se ele não tiver para onde mais crescer. Porque a natureza traz, sem esforço, toda a oportunidade de crescimento de cada semente nela plantada. Então, quando eu abro meu coração e eu me coloco dentro de mim mesmo, um solo fértil a isso, Deus rega essa semente, porque essas sementes já foram todas plantadas e elas florescem de dentro para fora e não de fora para dentro. E ele vai aproveitar o máximo desse ciclo, das secas, das chuvas, ele vai aproveitar. E ele vai dar o máximo de frutos que ele consegue dar, porque essa é a natureza dele. Ele não está se importando se o do lado está dando, se não está, se a pitangueira, se não está, se sei lá o que, se não é. Por quê? Porque ele está sendo a sua própria essência divina em ação. Sobre a essência, eu vou contar para vocês uma história de que eu não vou citar nomes, mas é uma história real, do qual uma vez me perguntaram se algumas pessoas que saíram poderiam voltar. Eu falei, não somente poderiam voltar, como eu as chamarei de volta. E aí a pessoa me olhou e falou assim, mas se acontecer isso, eu vou ter que estar em um lugar melhor do que ela, ou vou ter que estar fazendo alguma coisa que esteja acima do que aquilo, porque aquela pessoa, ela saiu e aí depois voltou, e como é que fica isso? E eu falei, a natureza do mestre é exatamente essa. Ele não se importa. Aonde ele tem a oportunidade de uma luz de sol, de uma gota de orvalho, de uma terra fértil, ele vai depositar todas as suas sementes. Não importa. Existem sementes que caem no chão e se quebram e não florescem, não dão frutos. Existem sementes que caem no chão, florescem e dão frutos. E assim é toda a natureza da vida. Que sejamos nós a força da natureza em nós, para que nós entendamos que não há nada entre a gente mesmo e a nossa realização. E que a única coisa que está entre eu e eu arrumar minha mala sou eu mesmo.
E a única coisa que estou entre eu e tirar um momento para mim sou eu mesmo. Assim como a única coisa que estou entre o meu serviço, a minha realização, o meu voluntariado ou a minha ideia de que isso é uma empresa, sou eu mesmo. Agora, mais uma vez, há anos, né, eu dou essa mesma resposta e aí eu respeito essa posição de todos e mais uma vez eu dou a mesma resposta. Se vocês encontrarem uma maneira melhor de ter organização de um grupo tão grande que não seja através de processos, por favor, me digam, eu estou à disposição para que a gente cocrie junto alguma coisa talvez bem melhor do que está acontecendo por aí. E como já falei, já tem mais de 2 anos atrás, nada do que está aí é eterno e é o melhor. Mas foi o melhor que eu consegui fazer até o momento. Então, se alguém quiser não somente criticar, mas quiser apoiar na construção de algo novo muito melhor, por favor, façam suas propostas e arrebentem a boca do balão, porque o que eu mais quero é deixar de ficar nesse operacional que eu estou até hoje. Mas a coisa precisa rodar e precisa acontecer, e nesse mundo de matéria é necessária organização. É necessária organização até mesmo para captação de recursos, é necessária organização para que a gente faça tudo o que a gente precisa fazer, porque senão a gente vai ser aquele bando de gente rodando em volta da fogueira, falando namastê, shalom, amém, axé, arroz, sei lá o que a gente vai estar falando, e vai falar assim, então, podia tanto estar fazendo isso aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Então, querido, no mundo de matéria, existe a energia do dinheiro, que traz as possibilidades reais da gente manifestar inúmeras coisas, dentre elas todas as manifestações espirituais que necessitam ser materializadas aqui nesse plano. Então, eu deixaria de ser o meu principal juiz, eu deixaria de ser o meu principal algoz, eu deixaria de ser esse capataz também, para que eu realmente me desse um tempo e fizesse o que eu vim fazer. E se isso é um trabalho, se isso é um cansaço, né, é necessário rever se isso é um serviço voluntário mesmo ou não para você. Namastê. Hey, people! Quem mais vamos abrir o microfone? Ei, boa tarde. Tarde. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre controle. Quando eu paro para pensar assim toda a minha vida e como eu fui criada e nas situações, enfim, que eu fui sendo conduzida, eu vejo que eu já melhorei, né? Dentro de um controle, de querer ter controle das situações, das coisas. Então, assim, eu vejo que eu já andei, né, um bom caminho aí e já estou começando a aprender a fluir um pouco mais. Mas eu percebo que ainda tem um longo caminho, né? E isso eu falo, inclusive, da minha espiritualidade. Eu vejo que eu ainda fico no controle, né? E aí eu fico refletindo muito sobre a questão da fé, né? Porque você querer ter controle significa que você não confia, né? Como é falado da boca para fora, né? E eu penso que até o fato de eu trazer isso aqui tem a ver com o fato de eu querer controlar o momento em que as coisas vão acontecer. Né? Eu fico refletindo sobre isso. Mas, como a Su falou, algumas coisas têm uma linha muito tênue, né? E porque eu tenho que deixar fluir,
mas ao mesmo tempo precisa de ter ação, né? Eu não vou ficar aqui esperando, né, que as coisas aconteçam, e eu vejo que muitas vezes nessa ação eu perco a mão e acabo querendo ter o controle de situações que eu teria que deixar fluir, né? Então eu vejo que eu ainda oscilo nos dois pontos, assim, né? Não consegui achar o equilíbrio ainda do momento que eu tenho que agir e do momento que eu tenho que compreender que está tudo certo e que vai fluir da maneira que tem que fluir. E é isso, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Gratidão, querida. Bom, eu acho que o estudo Relaxe, Tudo Está Fora de Controle, ou Nada Está Sob Controle, eu não me recordo se é que foi feito por você ou não. Tem um estudo de um satsang que fala muito sobre isso, e tem um discurso também que fala muito sobre isso, né? Mas a gente sempre se dá em algum ponto, o entendimento sobre o que é o controle, né? E querer entender o controle, buscar o controle, ou fazer com que as pessoas, ou situações, ou todas as coisas que não estão sob controle estejam, é justamente esse caminho ilusório, né? Da gente querer controlar as coisas, as pessoas, os lugares, os tempos, né? As primaveras, tudo, né? A gente fica tentando controlar o tempo todo, tentando entender o tempo todo, tentando buscar o tempo todo, né? E a gente vai percebendo que a gente vai caminhando, caminhando, e a gente vai usufruindo do despertar espiritual, e a gente vai galgando novos degraus. E justamente eu não digo que é um erro, porque está tudo certo dentro de tudo que a gente vai realizando, mas talvez um dos erros que atrasem mais a gente é justamente a gente ficar tentando colocar numa régua, numa linha do tempo, como que a gente está, né? Porque a gente precisa de uma comparação. Como que eu estou desperto? Qual é a comparação que eu estou fazendo? É uma comparação comigo mesmo? É uma comparação com o outro? E por que essa comparação vem? Controle. Essa comparação ela vem para nós, para nos mostrar que nós ainda não somos autorresponsáveis, que nós não confiamos em nós e no próprio processo. Então, eu estou caminhando, mas eu ainda preciso ver se eu estou no caminho certo. Eu estou caminhando, mas eu ainda preciso ver se eu estou na frente. Ou eu estou caminhando, mas eu quero ver se eu estou caminhando melhor do que eu estava caminhando ontem. Então, todo esse processo faz com que eu também esteja em uma profunda e perfeita comparação. E outros fatores, né, quando essa comparação ela não sai ao meu favor, logicamente eu tenho uma justificativa, eu tenho alguma coisa que já está preparado para isso. É engraçado que foi sendo colocado e foi sendo falado, e aí me veio dois tipos de exemplo, talvez bem interessantes a serem colocados aqui. Quer dizer, interessantes eu não sei se para vocês, mas interessante para mim, pelo menos, foi que, que veio aqui acontecendo, que veio aparecendo, né? que veio se transformando aqui. É que por mais que se tenha que ter o foco, por mais que se tenha que ter algum tipo de direcionamento, a gente não pode querer controlar o processo, porque o processo ele se explode, ele se encontra justamente em um momento que não é aquele momento que a gente talvez ou estivesse esperando, ou ele não é milimetricamente controlado dentro do que aquilo imagina. Então, você imagina, por exemplo, que você está constantemente querendo chegar no cume de uma montanha. Então, você está olhando para o cume daquela montanha e falando assim, um dia eu vou chegar até lá, um dia eu quero estar lá, um dia eu vou fazer um piquenique lá, um dia eu vou fazer qualquer coisa lá, eu sei lá o que é que você quer fazer no cume dessa montanha, mas o que acontece? Aquele cume daquela montanha vira um referencial, vira uma referência
de onde eu quero estar. E daí, em um determinado momento, eu paro de perceber todo o entorno ao redor de mim. Eu já não aprecio mais as flores que estão no caminho, as pedras, o rio que está passando, o canto dos passarinhos, que por sinal, que tanto de passarinho lindo cantando, junto aí com você, quando você abriu o seu microfone para fazer a sua questão. E aí eu não estou no momento presente, porque eu largo o meu estado de atenção, para que eu esteja atento e pleno no que eu estou fazendo agora, para uma atenção seletiva focada no ponto de onde eu quero chegar. Então eu paro de aproveitar a jornada, que eu sou a jornada e você também é. Eu coloco um foco em algo lá na frente e eu nunca vou chegar lá, porque lá sempre é futuro. Então vamos imaginar uma coisa. Síndromes do pânico, ansiedade, estão todas ligadas a isso. Está tudo ligado a isso. Todas essas doenças que trazem, né, esse ponto que te deixa lá na frente, está tudo ligado a isso. Eu não estou aproveitando agora. Mas não é aquele carpe diem que você tatua no seu braço. Eu não sei se alguém tem aqui ou se alguém que está assistindo tem, mas é, é um carpe diem para quê? Para me lembrar de que eu preciso usufruir desse dia, de que eu preciso viver o agora. Mas olha, se eu preciso de algo para me lembrar, escrito em mim mesmo significa que eu não tenho a menor ideia do que é isso. Isso tem que estar em mim, não como tatuagem. Como tatuagem é para inglês ver. Isso tem que estar em mim dentro do meu coração, isso tem que estar em mim na minha percepção de vida, na minha atividade diária, lá fazendo pão, igual a Maria José está lá fazendo pão, pá, 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 ela está colocando amor, está colocando vida, está pensando nas pessoas se nutrindo, ela está colocando aquilo tudo pronto. Ela vai assar o pão. Você acha que ela tem dúvida se o pão dela vai estar errado ou não? Ela não tem dúvida, porque ela fez o melhor dela ali. Então, se eu estou fazendo o meu melhor agora, por que eu estou em dúvida se eu vou chegar ou não no topo da montanha? Significa que eu estou mais interessado nos benefícios que eu vou colher no topo da montanha do que agora. Significa que a minha atenção não está plena agora. Significa que está tudo lá na frente. Então, se a minha atenção ela não está plena agora, se eu não estou disposto a me observar dentro do meu caminho, logo aquilo sempre fica muito distante. E como fica sempre muito distante, o que acontece comigo? Eu me frustro. Eu me frustro. Por quê? Porque eu gostaria que aquilo acontecesse da forma que eu gostaria que acontecesse. E logo, todo esse caminhar de quem está subindo pela montanha, todo esse caminhar de quem está presente em oração se perde, porque se tropeça, se cai nos buracos pelo caminho, não se percebe a natureza viva e realmente se cria uma história contada sobre o que é vencer a ilusão, sobre o que é o controle. E daí eu tento controlar todo esse processo de uma maneira incontrolável e me convenço de que eu não estou controlando isso. Então, eu crio todo um ecossistema que favorece a criação e a existência do controle, para que eu me convença de que nada está sendo controlado. Ora, assim como o topo da montanha, quando você chegar, chegou, assim também é todo o processo de libertação. Se eu estou enxergando o topo da montanha, significa que eu já estou subindo, eu já estou na última colina, eu já começo a avistar com os meus olhos aquilo, porque na minha caminhada da presença que eu sou, de onde eu estou, eu consigo sentir que estou chegando perto do topo. Eu consigo visualizar talvez o topo. Eu consigo começar a colher os benefícios do topo, sem antes estar no topo. E quando eu chego no topo e eu fiz toda a minha caminhada, o que muda? O que vai mudar ali? Nada. Nada vai mudar.
Porque eu já estou vendo aquela colina subir, eu já estou vendo a natureza se assentar, eu já estou me acostumando a isso. Nada. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou ser nada diferente do que eu sou. Eu simplesmente cheguei no topo da colina. Eu não tenho mais questão sobre o topo da colina, porque eu estou no topo da colina. Eu não tenho mais dúvida sobre o topo da colina, porque eu estou no topo da colina. E não importa o que está no topo da colina ou o que não está. Porque todo o caminho que você fez te levou ao topo da colina. Assim como também a energia orgástica, que também me veio de comentar dentro dessa resposta, de que existe um foco, existe o direcionamento, mas ela se dá em um momento que diversos fatores contribuem para que ela seja canalizada e passe pela sua Kundalini. Ou você goza na hora que você quer. Tô aqui, pronto, vou. Pronto. Não, não é assim. Não é assim que acontece. Igual estalar o dedo, estalei o dedo. Pronto. Não, não é. Existe alguma coisa, existe um estímulo que vai levar a algum lugar e que aquilo é mistério. É misterioso. Senão você controlaria, e você não controla a energia que eu estou dizendo, tá? A energia. Você não controla, você canaliza, você trabalha, você distribui, você usufrui, você experiencia, mas ela é criada e passa por você e se manifesta. Não é isso? Você se torna um canal da energia orgástica que flui através de você. Assim como você pode ser um canal da energia do todo passando sobre você quando você relaxa. Namastê. Namastê. Mais alguém, queridas? Queridas. Madhava, Baia. Alguém? Não? Só felicidade? Só felicidade nessa vida, que bom. Que bom. Uma vez me falaram, eu acho que eu já falei isso com vocês em algum momento. Uma vez me questionaram se eu tinha todas as respostas, e por isso eu me considerava sábio. E eu falei que eu não me considerava sábio, porque sábio é justamente aquele que dava as respostas, né? E eu não dava respostas a ninguém. E eu falei que eu não me considerava sábio porque sábio sabe demais, né? Esse tipo de sapiência que vem para nós é o tipo de sapiência que é o do não saber. Então eu faço questão de dizer que não existe sábio, né? Porque sábio não é aquele que tem resposta, é aquele que não tem mais perguntas, né? Esse é o verdadeiro sábio. Que todas as respostas, qualquer lugar do mundo pode te dar, qualquer livro pode te dar, qualquer site pode te dar. Mas não ter mais perguntas, só o divino pode trazer para você essa dádiva. Pessoal, então, lindo namastê, vou tirar uma foto, vou ver se a Baia volta, assim, tirar foto, aí eu vejo se ela volta. Voltei, tô aqui, vou tirar uma foto. Vou ver se ela volta por aqui na vida, pra gente tirar um print. Vou encerrar a gravação aqui.